no nosso Careca de Saber. Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Nosso Careca de Saber sabe muito sobre tudo, viu, Valteno? É uma coisa impressionante. Você quer ver só? A gente não combinou nada. Você tá de prova aqui, né? Tô. Não combinamos nada com ninguém. Ele tá lá do outro lado, tá nos ouvindo. Uhum. Eu vou propor para ele um tema absolutamente estapafúrdio. Quer ver só? Nossa. Casar com as coisas que você tá falando aí sobre lá a fronteira do Brasil com a Bolívia. Professor, que tal se a gente falar sobre diásporas? Sobre? Desculpe? Diásporas. Diáspora. Porque, de certa forma, é isso que está acontecendo lá na Venezuela agora, não deixa de ser uma diáspora, né? Sim, as diásporas são muito frequentes em história, né? Às vezes elas são dramáticas, especialmente em períodos de guerra. Lembrando, por exemplo, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, milhões de alemães que moravam, por exemplo, em áreas que foram atribuídas à Polônia por Stalin, foram deslocados para a Alemanha. Milhões de russos foram deslocados durante a invasão alemã também. São momentos dramáticos, mas as diásporas econômicas, elas são muito frequentes, né? O que mudou agora é a disposição de recebê-las. Os americanos receberam milhões de imigrantes. Olha, está muito ruim, professor. O Lucas vai tentar refazer aqui a ligação, mas, enfim, essa primeira parte... O Lucas falou para a gente que o professor Carnal está no interior do Paraná. Tá no Eu fiquei curiosa para saber qual é a cidade em que ele está. Tá de novo aí? Que cidade que o senhor está, professor? Eu estou saindo de Telêmaco Borba, no Paraná, para Londrina para pegar um avião. Então, a ligação, às vezes, abandona a gente. O que o senhor foi fazer em Telêmaco Borba, no interior do Paraná? Fui falar numa grande fábrica aqui de celulose sobre ética e estratégia. Foi muito interessante. Aqui é uma das capitais da celulose no Brasil. Então, eu aprendo muito sobre esse país. Professor, hoje eu pedi para o Valteno de Oliveira, que é nosso companheiro aqui da TV Bandeirantes, falar para a gente um pouquinho sobre essa diáspora econômica que está acontecendo lá na Venezuela agora. Porque o povo desvalido está cruzando a fronteira e, enfim, aquele é um território, aquela fronteira ali, que está vocacionado para a ilegalidade, como toda fronteira complicada, né? Ali o que rola é contrabando, tráfico de drogas, o descaminho, enfim. E o Valteno esteve lá e testemunhou isso, então vou deixar ele tocar aqui hoje a conversa com o senhor um pouquinho, porque ele é o nosso especialista em diásporas econômicas venezuelanas. Que ótimo. Professor Leandro, muito prazer falar com o senhor, eu admiro muito. Prazer, o senhor é uma das inteligências que nós admiramos no Brasil. Professor, a Venezuela é, na verdade, um país que tem uma grande vocação... Tem muitas saídas na Venezuela, né? Tem uma floresta, tem petróleo, tem saída para o Pacífico, tem esmeraldas, tem muita coisa boa. Por que a Venezuela não está passando por esse momento tão difícil, um povo tão bonito, na sua opinião? Essa é a pergunta que desde o século XVIII Adam Smith já se perguntava no início da riqueza das nações. Como é que havia países pequenos como a Inglaterra, que tinha um império, e países grandes com império que passavam por dificuldades econômicas, como era o caso da Espanha. E Adam Smith centrou na questão do trabalho. A Venezuela, uma das pragas da Venezuela foi exatamente o petróleo ao redor do Lago Maracaibo e outras fontes, porque isso tornou a Venezuela dependente de um produto e ela não conseguiu diversificar a produção. Quer dizer, a Venezuela tem uma saída indireta para o Pacífico, né, via Canal do Panamá, ou ligação com a Colômbia, que de fato é um país bioceânico. A Venezuela é banhada apenas por um oceano, mas de fato tem acesso ao Pacífico via Canal do Panamá, né? A Colômbia tem acesso aos dois oceanos, também vive crise econômica. A Venezuela já foi uma das rendas per capita mais altas da América porque exportava muito petróleo, mas não conseguia vencer a pobreza. A favela de Caracas era uma das maiores da América Latina. Não sei agora no ranking que lugar que ela está, né? E além de todos esses problemas, a Venezuela insistiu num modelo social que tinha alguns pontos positivos, mas precisava do barril de petróleo acima de $100, né, para sustentar esse modelo. Isso não acontece mais. A Venezuela chegou a sustentar, inclusive, o regime cubano, vendendo óleo subsidiado para Cuba. Isso é um desastre, né? É um desastre. Os países não têm amigos, eles têm interesses, e é um pouco difícil para as pessoas perceberem isso. Né? E só para lembrar aqui um pouquinho mais dessa descrição tão perfeita que o senhor está fazendo, o Brasil, durante os governos petistas, esteve muito próximo desse modelo, né? Esteve ali apoiando a Venezuela, enfim, subsidiando de alguma forma algumas atividades lá,
E durante algum tempo a Venezuela sobreviveu muito em função desses apoios. É preciso lembrar que a Venezuela chegou a ser sócia de uma refinaria nossa e nunca integralizou $1 sequer, né, professor? Sim. Nós fizemos isso também em outros lugares, né? Porque a política externa, tanto da era Lula como a política externa da época do governo Dilma, do primeiro e da metade do segundo, era uma política pró-bloco bolivariano, liderado primeiro pelo Chávez, depois pelo Moreno, pró-bloco da Bolívia, do Equador, em parte de Cuba também, né? Essa política externa mudou por completo, tanto na era Serra, como agora o nosso novo ministro das Relações Exteriores, que apesar da sua ancestralidade na esquerda, o Nunes não parece inclinado a manter essa política bolivariana. Nós temos que ter a volta de uma política externa realista, que leve em conta não ideologias, mas o mercado e os interesses do mercado brasileiro. Então, se China e Estados Unidos são os nossos grandes parceiros comerciais, dá muito mais resultado você estabelecer boas relações econômicas com quem pode trazer uma política externa voltada a esse aspecto prático. De novo, os países não têm amigos, eles têm interesses. O que é justo, né, professor? É justo, absolutamente justo, não? Então, os processos de construção econômica de cada país, se a Venezuela segue o socialismo bolivariano, se vai seguir o capitalismo, esse é um problema da Venezuela. Cabe a nós sermos solidários com um povo vizinho e um povo latino como nós que está sofrendo. Porém, o Brasil tem seus interesses. Temos obrigação de aceitar um certo número de refugiados, tanto do Haiti, que fogem de crise econômica e desastres naturais, quanto da Venezuela também. Mas lembrando que nós temos que levar em conta primeiro os interesses do Brasil. Isso foi esquecido em algum momento também. Ok, professor, está ótimo. Muito obrigado por mais uma aula. Bom fim de semana. Espero que o senhor descanse aqui em São Paulo, viu, professor? Obrigado. Amanhã eu tenho bastante trabalho, mas está legal. Prazer, o professor veio entrar na voz agitadíssimo, viu, Valteno? Ele botou lá no toca-disco dele lá, Debussy, Vivaldi, um monte de gente, Stravinsky. E produzi bastante, né? O Padre Vivaldi é ótimo. Passando por Curitiba, professor. Passando por Curitiba, o senhor eu tive lá semana passada, umas churrascarias maravilhosas, Panunzio, ali, viu? Aproveita essa carne do sul, não sei se o senhor é carnívoro, né? Eu como tudo, mas interprete isso do ponto de vista gastronômico. Então, eu realmente... Tá bom. Um abraço, limite a imaginação a ele. Obrigado, professor. Tchau, professor Karnal. Bom fim de semana.